Olá, sejam bem-vindos a mais um CBD Cash. CBD Cash, esse videocast especialmente para o médico, para o paciente, para falar sobre medicina canabinoide, para poder falar sobre ciência, para trazer informação, muito conteúdo aí na sua tela. Agradecer hoje a presença do Dr. Lucas, agradecer também a presença do Igor. Bom, gente, CBD Cash é um oferecimento da CBD Meds, uma empresa quase mineira e quase americana. Nossa indústria lá nos Estados Unidos, no Colorado, polo mundial de estudos de medicina canabinoide. A CBD Meds ela fomenta mais do que soluções terapêuticas, fomenta também informação, conhecimento e democratização de saúde. Agora sim, Dr. Lucas, bem-vindo. Gostaria que o senhor se apresentasse, por gentileza. Fica à vontade, está em casa, viu? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Bem, eu sou Lucas Gonçalves de Oliveira, formado pela Unifenas, uma casa que eu tenho muito orgulho. Depois fiz pós-graduação em metabolismo, emagrecimento, nutrologia, endocrinologia, mas sou apaixonado pela visão integrativa da medicina. Tenho grande gratidão pelo meu professor Lai Ribeiro, né, que foi, inclusive, quem me introduziu no assunto do uso da cannabis terapêutica, da qual eu venho ajudando aí meus pacientes lá na minha clínica, La Vivace. Nós estamos localizados ali na Pampulha, onde eu venho ajudando meus pacientes com ótimos resultados, né? Então, estou aqui para compartilhar não só a minha experiência, mas também boas histórias e o meu conhecimento técnico, né, que eu compartilho com muito carinho e amor. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Convite do Igor, né? Verdade. O Igor está conosco na CBD Meds também, né, Igor? Gostaria que se apresentasse. Certo. Boa noite, obrigado. Uma honra. Pela presença. Obrigado aí também a todos os envolvidos aí, né? Marcelo, Luísa, todos da CBD Meds. Essa chegada minha aqui foi bem calorosa. Eu sou o Igor, eu tenho 44 anos, eu atuo na indústria farmacêutica há 25 anos, né? Passei por basicamente todas as grandes nacionais e multinacionais que atuam no país. E há 2 anos venho nessa empreitada de liderança comercial na cannabis medicinal. Estou apaixonado porque durante dos 25, 23 anos eu só defendi gráfico, né? Eu entrava dentro do consultório e grandes pesquisas com N's robustos, mas a efetividade e o calor que a gente sente em trabalhar com cannabis é totalmente diferente, porque o dado vira gente e a gente consegue ver o tanto que a gente consegue mudar a vida das pessoas. E esse aqui é o objetivo desse podcast. Eu acho que tudo são fases, né? São 8 anos de cannabis no país e os desafios vão mudando, vindo da indústria farmacêutica quanto da visão médica. É natural, é normal e curti muito o tema escolhido aí hoje para a gente falar. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Já levantou a bola para a gente falar que o tema de hoje é dose ideal. E aí a gente trouxe uma dupla aqui com mais do que conhecimento para poder falar sobre esse tema. E aí eu já vou fazer a abertura te jogando uma pergunta, doutor. Normalmente, a gente lida muito na indústria comum, né, com os remédios mais comuns, com uma dose mais fixa, né? Tá com dor de cabeça, toma ali aquele determinado medicamento, 1 grama que vai dar certo e pronto, acabou. A gente sabe que na medicina canabinoide tem um desafio além disso, né? É muito difícil ter uma dose padrão, não é isso? Exatamente, né? Nos protocolos da medicina, né, tradicional, vamos dizer assim, né? Você vai ter lá, determinado paciente com determinada indicação, a dosagem é de 20 a 40 miligramas, você não tem muita opção, segue o protocolo e é aquilo ali. Quando você está falando de medicina canabinoide, a gente está falando de individualidade, né? E a individualidade é do paciente, é do momento dele social, é também do organismo dele. Então tem fatores que são previsíveis, né? Por exemplo, qual que é o peso desse paciente, qual é o tipo de doença, e tem fatores que a gente vai ter que descobrir na jornada, né? Eu, a princípio, posso achar que isso é um desafio, e aí eu falo com os meus colegas, mas eu considero isso uma oportunidade,
de fazer uma medicina diferente, de poder entrar na vida desse paciente e realmente criar um relacionamento. Não dá para fazer medicina canabinoide de qualidade sem relação médico-paciente. É impossível. É um acompanhamento diferenciado, né? Deve ser, né? Deve ser. Agora, dentro dessa sistemática toda, a gente sabe que tem essas variações e às vezes determinados, né? Por exemplo, 2 pacientes têm a mesma patologia, mas dosagens diferentes. E para além disso, aí eu já trago o Igor para a conversa, porque tem as variáveis relacionadas aos pacientes, mas também pode haver, em tese, não deveria, mas pode haver variáveis também em relação aos medicamentos. E qual que é a importância de você ter um controle de qualidade? Acho que essa área de qualidade o Igor vai conseguir falar bem, para você conseguir também ser colaborativo na outra linha, né, com o médico e o paciente. Com certeza. Eu vou até um pouco além. Hoje, o mercado brasileiro, né, ele movimentou em 25 1 bilhão de reais, sendo que 60% dele foi de importados, que ele se subdivide em associação, o medicamento da 327 que está na farmácia e o nosso caso aqui da CBD Meds, a 660, que são os importados. Não tem coincidência nisso, tá? O importado, ele leva um poder de qualidade provocado ali pelas grandes agências reguladoras de FDA, EMEA, onde as certificações de GPMP, de COA, entendeu? São bem criteriosos, né? A gente tem que lembrar que o cannabis, ele não é igual a medicação sintética. Ele depende, além disso tudo, de comportamento humano. Tá? Então já teve importadora que trabalhava na 660, era bem no início, líder de mercado aqui, dividindo com uma nacional, certo? E ela começou a operar pela 327. Os médicos que prescreviam aquela marca, que era importada, que demorava na época 40 dias para chegar, quase 2 meses, 40 a 60 dias lá no início, já teve até 3 meses, tá? Para você ter ideia, lá no início. Enfim, já evoluímos muito. Esses médicos ficaram sabendo que essa marca agora tinha uma fábrica aqui no país. Então, por quê? Né? Prescrever uma que vai demorar tanto tempo, do mesmo importador, do mesmo laboratório, enfim. E aí eles começaram a prescrever o de cá que tinha acesso na hora ali na farmácia pela 327. Esse movimento de mercado, ele durou 6 meses, ele foi e voltou. Porque os médicos viram. Aí você me fala, Igor, como? Né? É o mesmo fabricante e lá fora ele fabrica de um jeito e aqui do outro? Não, a receita é a mesma. Mas quem faz lá fora é um americano. E quem faz aqui é o brasileiro. E está no nosso gene os 5 minutos de atraso, entendeu? Isso não é uma crítica ao brasileiro. Nós somos assim, entende? Mas é uma diferença no processo, né? No processo das pessoas. As pessoas que tomam conta daquele processo. Lá, o povo é britânico. É muito delicado, né? Muito. E antes, na hora que eu falei que não é igual a uma medicação sintética, que essa sim ela pode ser feita aqui, ou no Japão, ou em qualquer outro lugar do mundo, que ela vai ter a mesma qualidade, porque ela depende do homem só para colocar um insumo e apertar um botão, que é a máquina. A gente entra dentro da máquina, mas o que vai diferenciar em questão de concentração é antes da máquina, é o cuidado com aquela planta. Você já parou para se perguntar por que o Brasil não tem um DV Catena, um vinho de R$2.000? Se a gente tem todos os climas, entendeu? Então, é basicamente isso. Mas é muito importante a questão da qualidade, porque ela vai garantir ali a mesma bioequivalência, biodisponibilidade diante dos lotes, né? E, sem dúvida nenhuma, os importados são as medicações que têm a melhor qualidade. Agora, muito complexo, né? Até fazendo um ensejo aí, você por favor, não, me ressaltei, mas na hora que você estava falando, né, Igor, assim, esse movimento de mercado, 6 meses. Por que 6 meses, né? É o tempo que nós médicos precisamos para ter uma resposta. Então, se o remédio mudou,
em 6 meses, o bom médico que está do lado do seu paciente, ele vai perceber que o remédio não é a mesma coisa. E ainda gera uma outra pergunta, e colabora, na verdade, com a pergunta que eu ia fazer de qualquer forma, porque, para além de tantos fatores, como o Igor já trouxe, doutor, existe também o perfil do brasileiro, né? Então, como é que é o início, né, quando o paciente chega lá, que vai se iniciar o tratamento o tratamento canabinoide com esse paciente, sabendo de todas as variáveis que o Igor trouxe, que são super importantes, mas também sabendo do perfil do paciente, que é ansioso, né? Ansioso para além da patologia, né? Mas, obviamente, é a ansiedade de qualquer outra pessoa que tem dor, né? Ela quer se ver livre daquilo que a incomoda de fato. Como que se inicia esse tratamento? Perfeito. Não tem jeito, né? Assim, em tempos de canetinha, todo mundo quer emagrecer 15 quilos em 2 semanas, né? E a gente entende, né? A dor é a dor, né? Só que a gente não pode esquecer que nós estamos aí há 300 milhões de anos e a programação é a mesma. O que é biológico precisa de tempo, precisa de processo, né? E com o sistema endocannabinoide não é diferente, né? Dependendo da patologia que você apresenta, é como se essa patologia tivesse atrapalhado o funcionamento desse sistema endocannabinoide e começar com a medicação já numa dosagem mais alta do que talvez um padrão, é uma indicação. Isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. Ele tem que entender que existe um tempo e um processo de avaliação dessa medicação e, principalmente, dar a mão para esse paciente e falar, ó, nós vamos fazer isso junto. Eu vivo uma realidade muito diferente dos meus colegas, né? Hoje eu tenho, meus pacientes têm meu telefone, eu posso conversar com eles, as minhas consultas são demoradas. Eu construí isso por entender que isso era uma medicina melhor. Mas eu acho que o colega lá, que talvez está com um horário apertado, etc., ele tem que entender que esse recurso é maravilhoso, mas ele exige dedicação. Nós e do paciente. A gente esbarra na cultura. Isso é um fato. A gente tem a cultura religiosa, que às vezes coloca alguns limites, o imediatismo, mas eu entendo que alguém, parceiro do paciente, com autoridade, pode convencer ele de qualquer coisa, né? Levar ele para o lado correto. E quando eu falo convencimento, não é de uma forma negativa, é no sentido de mostrar, olha, a gente tem essa realidade, acontece desse jeito, eu vou percorrer esse caminho com você e a gente pode encontrar uma solução para o seu problema. Acaba quebrando muito mito, né, doutor? E ensina o que é sistema endocannabinoide? Você precisa chegar nesse ponto também? Às vezes precisa, sabe? Porque eu acho que a informação, né, ela quebra determinados paradigmas, preconceitos, né? Quando o paciente, às vezes, descobre que aquilo faz parte da fisiologia dele, ele já começa a falar, pera lá. Se veio já na programação, tem alguma coisa de sabedoria divina nessa história. Se tem a tomada, né? Se tem a tomada, é porque tem o macho lá para ligar, né? E costuma ser aceito, doutor, por exemplo, a pessoa que ainda não teve acesso a essa informação, quando ela fica sabendo que tem um sistema dentro do corpo, porque, vamos combinar, passamos pela escola. Eu não lembro, nas minhas aulas de biologia, eles terem falado de sistema endocannabinoide. Eu lembro de circulatório, respiratório, vários sistemas que nós temos, mas o sistema endocannabinoide ficou escondido esse tempo todo. Onde é que ele estava? É uma ótima pergunta, porque há 10 anos atrás, quando eu fiz medicina, também a gente passou batido sobre essa história aí, né? A verdade é que, de fato, a gente conhecia pouco dele, então a gente tem a evolução da ciência também acontecendo, né? Mas, com relação ao paciente em específico, eu acho que, né, quando você chega com a informação, às vezes a gente quebra esse paradigma, sabe? E isso faz ele entender que aquele processo vai ser mais benéfico do que, não sei, né, algum preconceito que ele tem. Né? E assim, eu me coloco, quanto à indústria farmacêutica, como culpado também por isso, por essa falta de informação, né? O mais caro da indústria farmacêutica é o estudo, tá? A gente vê, eu consegui ver laboratórios multinacionais, moléculas que não viraram nem nome, chegar no estudo, fazer 3, gastar bilhões de dólares e ser descontinuado. Como a gente vê molécula que foi estudada para uma coisa e no final, ali na fase 3, ele se mostrar melhor para outra patologia.
Na hora que a gente fala da informação e de CBD, a indústria deixou muito a pecar, deixou muito a desejar, desculpa. Pecou bastante. Por quê? Porque ela não investiu no N expressivo de estudo, no número de estudo muito grande, apesar de já ter evoluído bastante nesses 8 anos, muito, né? Mas a evidência clínica, ela é uma coisa que sustenta muito hoje o intuitivo aí a ser um prescritor, a se desafiar, né? Eu digo o seguinte, para uma medicação que age no sistema nervoso central, o médico tem que ser bastante ousado, né? Porque a gente vê aí algumas marcas, igual a Agomelatina, um Donarém, que foi pesquisado para TDM, para depressão maior, ok? É diferente o cérebro. Na hora que a gente fala da pressão, você toma um remédio e pega um aparelho para ferir, você vê lá 12/8. O cérebro não, é comportamento. Você fica vendo, desde uma pesquisa ao atendimento, entendeu? Então, ele tem que avaliar o comportamento do ser humano. Então, essas duas medicações, elas vendem muito, elas são muito boas para insônia, entendeu? Então, o médico que recebeu ali uma monografia no laboratório com N expressivo, entendeu? Na hora que ele foi tratar a depressão maior, teve efetividade. Porém, na hora que ela foi tratar o ciclo circadiano do sono, que está envolvido aí a várias das patologias de ansiedade, TAG, essas coisas, eles viram que deixava redondo, era bom. Meu paciente está dormindo melhor, né? A depressão está ali, mas ele Pois dormiu é, melhor. então essas medicações são muito boas, não estou falando mal delas não, e são muito usadas, mas para uma outra indicação do que foi estudada. Então, na hora que a gente fala do sistema nervoso central, não quer dizer que foi aprovada pelo EMEA, o FDA, a Anvisa, que vai ser usada para aquilo ali. Eu falo que eles são realmente artistas, entendeu? E cada um vai fazendo a sua receita perfeita e individualizada para cada paciente. A cannabis quebra o paradigma, né? E o canabidiol é uma máquina de quebrar paradigmas, né? Inclusive nesse aspecto. Em geral, a medicação ela vem do estudo para o médico tem uma experiência empírica e aí aquilo se transforma. Nós estamos falando de um negócio que é milenar, né? Então isso veio do empirismo da nossa cultura para daí virar um medicamento ser estudado. Então é um caminho totalmente inverso, né? Significa que existe sabedoria antiga sobre isso, que esse tete a tete, esse conhecimento, né, que hoje ele está representado pela uma receita, por uma caneta e um carimbo, ele tem todo um legado carregando aí por trás dessa caneta, né? E que surpreende a gente todo dia, né? Todo dia. Daí a importância, então, de você ter também, não sei se dosagem é o certo, você vai conseguir me falar. Por que que você tem, por exemplo, um medicamento de 6.000 miligramas, outro de 1.500 miligramas? O que que isso vai impactar na vida, por exemplo, do doutor, com o paciente? Quanto maior o número de apresentação que a indústria, né, leva, a maior diversidade, né, que leva. Pensa num bolo. Quanto mais ingredientes você tem, maior é a chance de você fazer um bolo do jeito que você quer. Quando eu digo que a gente andou, nós andamos muito, já evoluímos muito. E assim, a passos largos, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que a gente se surpreende, a gente vai aprendendo, vai conseguindo manejar e vai conseguindo entregar. Eu digo que quem dera se todos os médicos tivessem o tempo que o Lucas se propôs a atender o paciente, o acompanhamento que ele dá para o paciente. Eu sou prova viva disso, mesmo, totalmente diferenciado o atendimento dele, na clínica dele. Mas a gente sabe que um começo da medicina é difícil, né? O médico está ali atendendo só pelo plano de saúde, entendeu? Ele ganha muito no volume, ele não consegue dedicar tanto tempo e energia, senão não vai pagar nem a conta de luz, nem a conta de água, né?
Pensa que formam 10 mil CRMs no ano aqui no Brasil. Voltando para o cannabis, olha o tanto que a gente evoluiu e o tanto de barreira que ele tem que vencer dentro do consultório para levar a informação para o paciente se propor a uma avaliação de uma medicação nova, não é só da cannabis, mas de uma medicação qualquer nova. medicação, né? Exato. Hoje, depois que ele passa isso tudo, se ele não se propor a receber um acompanhamento, a indústria farmacêutica se dispor a abraçar, sentir a dor daquele paciente, entender o porquê dele estar usando, dar o suporte para o médico, lógico, com um profissional da área da saúde. A gente sabe o tanto que é necessário, não é um consultor, um vendedor que vai ajudar aquele paciente ali com a informação, integrar entre um CRM e o paciente, porque nem todo o CRM vai conseguir. Como é que você está hoje? E aí, toma mais uma, menos uma? Então, assim, já que você se propôs a passar por todas essas barreiras, se dê a oportunidade de avaliar da forma certa, da forma correta. Então, na hora que foi sugerido o tema da dose ideal, me tocou muito porque toda estratégia que eu desço, eu quero escutar o paciente. Eu posso perder o paciente por algum motivo. O Lucas falou numa outra pergunta que você fez para ele, o alinhamento de expectativa, ele é fundamental. Não é milagre, não vai ser de uma hora para outra, vai ser aos poucos. E chegar até o máximo que aquela droga pode te trazer de benefício, é tudo de bom também. Tem que se esperar para ter o ciclo completo, entende? Então, assim, vencendo barreira aí, né? Agora, é engraçado, né? Que parece até combinado, mas vem falando sobre essa questão do acolhimento e tudo. E aí eu preciso falar com você, que tem aí, às vezes, alguma patologia, se identifica com o que a gente está falando. E aí, quando a gente fala de tratamento canabinoide, a gente fala de tantas patologias que são passíveis, né, de serem tratadas com tratamento canabinoide. E o acolhimento é tão importante, e é por isso que me lembrei de falar com você sobre o tratamento canabinoide. O QR Code está aí na sua tela, o do WhatsApp também está aí na sua tela, porque o tratamento canabinoide é exatamente isso. É um pessoal especializado, pessoas da área de saúde, que vão te acolher, vão te atender pelo WhatsApp, vão encaminhar você para um profissional do estilo do Dr. Lucas, que vai te abraçar, que vai conseguir te acolher. E esse time do acolhimento do tratamento canabinoide vai dar o suporte tanto para o Dr. Lucas quanto para você, paciente, para que sua jornada também seja uma jornada de sucesso dentro do tratamento canabinoide. Portanto, leia aí o QR Code, entre em contato com o tratamento canabinoide, o pessoal está lá pronto para poder te receber. Certo? Tratamento canabinoide super indicado. Isso. Aproveitar também, já vamos falar de outra coisa, daqui a pouco a gente continua o papo, vamos falar de CBD Play. Você médico, médica, profissional da saúde, que ainda não tem o domínio como o Dr. Lucas já tem, entre em contato aí, agora já trocou o QR Code para que você entre em contato, entre lá no site www.cbdplay.com.br, a plataforma multinível, multiuso, você consegue acessar pelo WhatsApp, pelo seu celular, consegue acessar pelo notebook também e consegue ter acesso aí a vários profissionais, são mais de 500 médicos cadastrados e que utilizam a plataforma para formação, certo? Já tem o acesso? Se não tem, tem que ter. Pois tá passando a hora, né? Vamos para o quadro fake ou verdade? Tem umas frases aqui para a gente desmistificar algumas coisas, certo? Polêmicas. Polêmicas, momento de polêmica, é isso? Quanto maior a dose, melhor o resultado. Toma muito que passa rápido. Categórico, fake, né? A história não é assim. Eu sou apaixonado por jiu-jitsu, né? E no jiu-jitsu a prova maior de que a força bruta ela não vai vencer de uma boa técnica, né? Ela vai ser combatida e vai sofrer a derrocada.
Medicina canabinoide é a mesma coisa. Primeiro que cada um tem sua dosagem. E segundo que, do ponto de vista técnico, a gente tem um gráfico de dosagem que é em U. Então, se eu cheguei num U invertido, né? Se eu cheguei num ápice de resultado com aquele paciente, se eu dobrar a dose, se eu aumentar, eu vou sair do efeito terapêutico, eu vou trazer problemas, né? E isso é muito comum quando a gente está lidando com medicamentos que têm receptores. Você não vai criar mais receptores só porque você colocou mais remédio, não funciona assim, né? Então tem, de forma categórica, é super fake, não vou dizer que é fake, mas super É fake. muito fake. É fake demais. É fake demais da conta, como diria isso aí. dele. O mineirinho tem esse resultado aí, é fake demais, né? Você toma? Toma. E como é que foi pra você? Você já chegou na dose ideal? Nada. Não foi, não. Demorou? Nossa, mas demorou demais. Eu tomo pra dor, eu tenho uma dor crônica e também um sono bem agitado. Mas, enfim, segui tudo que me foi prescrito, me foi orientado, tudo que eu estudei também, tudo que eu vi na prática clínica aqui, diante dos médicos ao decorrer desses 2 anos. Mas um médico uma vez falou comigo assim: você sabe que o ser humano é o ser mais adaptável do mundo? Eu falei: não, tá, mas e aí, o que isso tem a ver? Aí ele falou assim: você acha que acabou a sua dor toda, entendeu? E eu, antes de trabalhar com cannabis, eu trabalhei com imunobiológico, né? Então, assim, com dor crônica ali, com espondilite anquilosante, né? Dores suicidas, né? Dor que Gera desespero. gera desespero total e para mim era a última coisa que tinha ali de tratamento. Eu via o paciente, entendeu? Quando a gente ia no consultório, 100% dos especialistas da área mesmo, era difícil enxergar. E são lesões que não voltavam, entendeu? Então, com aquilo que ele me falou, eu fui lembrando do que eu vi. A gente via muita gente corcunda antigamente, né? A informação, a indústria, a medicina, ela veio e hoje você não vê mais tanta gente travada. Aí ele falou: Igor, se aquela pessoa que está naquela condição, sofrendo há tantos anos, entendeu? É uma doença aí que tem um delay de diagnóstico para chegar no especialista de 7 a 10 anos da primeira crise. Imagina, 7 a 10 anos você sentindo uma dor no grau nível hard, entendeu? Se você melhora 40% daquela dor, você salvou aquele paciente e ele se sente salvo. Às vezes ele nem sente mais o resto da dor, né? Aí foi na minha cabeça, eu fui lá lembrando dos scores, daqueles estudos, entendeu? Aqueles gráficos. É isso mesmo. Ele falou: pois é, mas Igor, você pode ficar muito melhor do que você já está. Eu falei: como assim? Ele falou: você parou com quantas gotas? Eu falei: 11 gotas. 2 vezes ao dia. Ele falou: a partir de amanhã você vai colocar 12, 13, 14, 15. Eu falei: vou até quanto? Ele falou: até o seu organismo saber que você passou. Isso foi incrível. Ele avisa, né? Cheguei 14, aí, opa. Eu senti mal, entendeu? Eu não senti bem. Tô falando aqui, o relato. Passou a dose, né? Passei a dose. Aí eu senti, eu passei a dose. Mas, aí a orientação dele foi: volta uma, no outro dia. E o que você sentiu? Deixa eu abrir um parênteses. O que você sentiu quando passou eu a dose? senti meio que um mal-estar, eu tô indo ali, mas tô voltando, uma confusão, um mal-estar mesmo, Não, até insegurança. cabeça vazia. Até insegurança para dirigir. Você fala, Mas isso é isso que eu ia falar, mas os efeitos, parece que até os efeitos da medicina canabinoide, quando usada em excesso, né, na superdosagem, ressalvadas as proporções, a gente entende também que até a superdosagem é mais leve do que a superdosagem de outros medicamentos que às vezes poderiam ser prescritos para os mesmos fins.
Aí quando você pega, por exemplo, a superdosagem, você tem uma náusea, uma dor de cabeça, até porque, né, normalmente ele é administrado em óleo, né, doutor? Então normalmente vai dar ali uma dor de barriga, Mas, diferente. Mas mesmo que fosse... E você sente, né? Mas mesmo que fosse os piores efeitos, é importante sentir. Uhum. É importante você saber que passou da dose. Por quê? Aí eu voltei para 13 e 13. Meu sono ficou perfeito. E a dor que eu achava que não sentia, aí eu passei a não sentir. Aí foi embora. Aí eu falei, opa, essa é a senha, entendeu? E ali liguei para ele, conversei, ele falou, não falei com você. Eu falei, falou. Então, Will, a gente se adapta a uma melhora, a gente acha que é uma cura, a gente acha que não pode melhorar mais. Então, a gente está aqui como alquimista e o paciente, o organismo tem que entender até o limite que ele pode ir para que o produto possa entregar o máximo possível, entendeu? E ele falou assim, ô Igor, isso não é só com canabidiol, a gente pode fazer isso com tudo, entendeu? Aí eu lembrei desses 25 anos, aonde eu vi médico, eu falo, não pode, doutor, dividindo comprimido em 4, entendeu? Mas aí passou aquele filme na minha cabeça e aí eu lembro da minha mãe, que era médica também, e ela era muito simples, ela falava assim, ó, eu sou a cozinheira, a indústria farmacêutica traz para mim os ingredientes e eu cozinho do meu jeito, cada um vai fazer do seu jeito, mas é importante dividir isso, principalmente para o paciente, volto a falar, aquele paciente que se propõe, depois de ter usado tantas classes terapêuticas, esse paciente da dor, a jornada dele é doída mesmo, entendeu? E ele chega no fisioterapeuta, acabou. Ele passou no pronto atendimento, ele tomou um anti-inflamatório, ele tomou um opioide, ele fez um procedimento, ele faz uma cirurgia, ele acaba na fisioterapia e até então aí tinha acabado. Uhum. Então, vem a indústria com mais um recurso, né? Para dar uma volta nessa jornada e vamos começar um ciclo de novo. Na hora que você falou sobre efeito colateral, se a gente for analisar, não só da superdosagem, o que o canabidiol vem mostrando nas patologias on-label e off-label, ok? O que ele não causa e a gente não vê dentro do organismo, entendeu? É absurdo, entendeu? O benefício dele. Basicamente respondeu a segunda afirmação do nosso mito ou verdade. Todos os pacientes, desculpa, precisam da mesma quantidade de cannabis para o tratamento. Aí a gente já sabe que é fake. Olha o testemunho do Igor aí, né? Não tem nada mais fake, né? Porque cada paciente vai ter uma dosagem e conhecer esses limites. Você falou uma coisa muito bacana no início, né? É a parte da arte da medicina. A parte da arte. A sua mãe foi cirúrgica com a fala dela, né? A gente tem uma série de recursos, mas na hora que você está na frente de outro ser humano, você tem que ser um ser humano. É isso. Agora, terceira afirmação. Produtos diferentes podem gerar respostas diferentes no tratamento? E aí eu já trago essa última afirmativa, justamente para poder entender isso também. Aí você também pode ficar à vontade para responder, Igor, porque a gente já falou que produtos podem ser diferentes em vários níveis, né? Na questão da dosagem, na questão da composição, dos componentes de qualidade. Eu acho que, até voltando numa pergunta que a gente talvez tenha passado e vai ter espaço aí para responder. Dentro de uma mesma marca de qualidade, aqui nós estamos numa referência, né? Você vai ter produtos diferentes, você vai ter um full espectro, né? Que vai pegar todos aqueles outros canabinoides além do CBD, né? Você vai ter lá um produto com mais ou menos THC ou sem THC. Então, para começar, dentro de uma mesma marca, você vai ter diferentes produtos. Eu acho que a forma de tomar é diferente também, né? Qual que é a ideia de eu passar um gel? Qual que é a ideia de eu usar um óleo? Qual que é a ideia de eu usar uma goma? Então, também é uma questão importante. O tempo de ação, a absorção. Eu vou usar isso com que tipo de alimento? É com alimento? Não é com alimento? Isso tudo é importante também. E, por fim, e aí eu acho importantíssimo, né? E às vezes
nós médicos formamos com uma ideia muito ruim sobre como é a indústria farmacêutica. E a vida ensina pra gente que a relação com a indústria farmacêutica é muito importante. Primeiro, é ela que tem o recurso e o M para talvez validar aquilo que a gente já pensa e ver oportunidades na prática, mas ela também é quem vai garantir para a gente que aquele produto foi bem feito, né? Que eu tenho um certificado de origem, que aquilo ali que eu estou entregando para o meu paciente tem padrão. Ele não pode mudar de comportamento. Eu já tenho N fatores que interferem se ele está triste ou não, se ele está com mais dor ou não, se ele vai fazer um procedimento ou não. Agora imagina se eu só colocar aí que um frasco é completamente diferente do outro. Então isso também é muito importante, e aí eu acho que a gente estar, né, de mão dada aí com a indústria, no sentido de buscar sempre a excelência da qualidade do produto é fundamental. Legal. Sim, é diferente, né? Como eu falei, como eu citei o laboratório que fabricava aqui e que fabricava fora, ele começou a fabricar aqui, ele mesmo não conseguiu, mas tem várias vertentes que vai alterar a questão da qualidade. Concordo com você também, eu acho que essa sinergia, essa harmonia, ela só tem uma pessoa que se beneficia, é o paciente, né? E nós, todos também da indústria farmacêutica, temos sentido, que é levar a qualidade de vida melhor para todos e para a maioria, é o que a gente está fazendo aqui, divulgando, contando com a vivência clínica do Dr. Lucas, onde desperte o interesse aí de um paciente que está assistindo, a se dar a oportunidade de tratar uma outra classe terapêutica, mas também sem demagogia nenhuma. Os 3 canais de venda, a associação, a farmácia e os importados, tem uma diferença de preço muito grande entre eles. Se eu for defender, eu tenho conflito de interesse aqui e não vai ser legal, eu vou falar que eu sou mais barato do que a associação, pelo nível de concentração, farmacoeconomia e padrão de qualidade, e o meu frasco ele vai durar bem mais tempo. Mas ela é necessária? Sim, muito necessária. Por quê? Porque nem todo mundo tem um cartão de crédito para dividir, né? E todo mundo tem que ter acesso, mesmo com a qualidade pior ali, entendeu? Ele vai ter, eu acho justo que todo mundo tenha acesso ao tratamento, né? Então, sim, o mercado está aí, ele é para todo mundo, a evidência também está aí sobre qualidade. Eu acho que o mais importante é fazer esse mix completo, estar com um médico, com um profissional da área da saúde que domine o assunto, que se atualiza sempre, entendeu? Que ele vai estar também junto de recebendo um suporte de atualização, de acolhimento para o paciente dentro de um bom laboratório também, né? Para que o paciente fique melhor, né? Tudo determinante para que o paciente comece, né, de fato, a usufruir dos benefícios e que não faça normalmente igual o brasileiro, né? Mais uma vez, não estou falando mal de brasileiro, mas quem é que nunca começou a tomar um ciclozinho lá de antibiótico no 3º dia, se sentiu melhor, tá tudo certo, parou de tomar, né? Até aquela velha escolha, né? É o meu final de semana ou o antibiótico? Né? Exato. Eu vou escolher o final de semana. Começar a tomar antibiótico na terça, porque na sexta já dá para tomar cerveja, né? Exato. E o que acontece depois? E o que acontece depois? Na verdade, pior das hipóteses, né? Casos até muito graves, né? Agora, o mais comum é um agravamento daquela doença numa condição muito pior, né? Com bactérias selecionadas, etc. Esse é um ótimo exemplo, mas a gente pode citar tantos outros, né? E ele toma por um período muito maior depois, né? Exato. Uma dosagem muito mais efetiva. Então, você está preocupado com toxicidade agora, ele vai ter que lidar com uma alta toxicidade mesmo. E o que se fala para esse paciente, sabe, doutor? Porque é isso, né? A gente falou sobre isso, mas falando, né, se a gente pudesse deixar uma mensagem, aliás, a gente pode, para esse paciente que às vezes começou o tratamento agora,
né? Nós falamos sobre isso, né? Daquele anseio por já se ver livre de alguns sintomas que às vezes carreguei por 7 anos, né? Às vezes, inclusive, vai achar que já melhorou, mas melhorou igual o Igor falou, 40%, nem sabe dos outros 60%, o corpo acostumou. Então, esse paciente que está iniciando o tratamento agora, qual que é a mensagem para que, olha, calma, porque muito se pergunta sobre isso. Qual que é o tempo? Quanto tempo eu vou precisar tomar para começar a ter benefícios? Eu acho que a informação científica ajuda muito, né? Mas se eu tivesse que dar um recado, dê oportunidade, né? Você já está dando oportunidade para mudar o paradigma do tratamento tradicional que não vinha dando o resultado que você tinha. Você já se deu a oportunidade de, às vezes, pagar uma consulta com um especialista que é um especialista caro. Você já se deu a oportunidade de fazer a importação de um bom medicamento. Por que você não vai se dar a oportunidade do tempo também, de esperar o tempo, né? Hoje a gente sabe que, principalmente para doenças, né, do sistema nervoso central, neurológico, a gente precisa de 6 meses, né? Lógico, ninguém está falando aqui que com 3 meses ele não vai ter algum resultado. Mas para a gente poder ter uma boa avaliação de dosagem, de qual que é o medicamento, concentração, são 6 meses. Então se dê a oportunidade, né? Às vezes você está sofrendo já há tantos anos, o que são 6 meses, né? E 6 meses bem acompanhado, se dando essa oportunidade. Então, eu digo mais, o paciente que se propõe a medicina canabinoide, ele é um paciente complicado. Não tem um paciente... se ele está chegando nesse recurso, né? Não tem um paciente que chega aqui, eu tô com uma dorzinha no dedo e tô querendo tomar canabidiol. Não, é o paciente que ele já tentou tudo que tinha de arsenal. Alguns especialistas, entendeu? Então, poxa, tentou tudo, né? Então, é um paciente que vem já com um quadro de tentou, não conseguiu, né? Recidiva atrás de recidiva ali. Tenta do jeito direito, se dê a oportunidade. O dado de pacientes que se propõem a usar e abandonam o tratamento é muito alto hoje, mas muito alto. Mas, na hora que você vai na íntegra entender esse abandono, na maioria das vezes, é uma medicação importada onde ele comprou um frasco, ele não respeitou, não sou eu que estou inventando, é FDA, EMEA, as duas maiores agências reguladoras do mundo. Eles pedem para uma medicação que age no sistema nervoso central um período mínimo, o certo é 6 meses, de 3 a 4 meses ininterruptos. Então, se você compra um frasco de uma importadora, né, de um laboratório, que vai demorar de 15 a 30 dias para te entregar no Brasil, qual é a chance de você não interromper esse período de avaliação? Poxa, e aí? Aí, não digo nada por conta do mercado, por conta de venda, zero isso. Poxa, você quer se dar oportunidade? Se não quer, tem que respeitar. A decisão é do paciente. A gente está trazendo informação e mostrando o melhor. Mas se dê a oportunidade da forma certa. Entendeu? Eu tenho por mim, entendeu? E minha equipe, a gente não vende um frasco. Tá? Por quê? Eu quero fazer o certo. E eu oriento. Eu falo, olha, você vai encontrar lugar ou importador que vai te vender um frasco. Não vai dar certo, você volta aqui, quando você quiser se tratar do jeito correto. Volta certo, né? E volta. O Igor, quando ele volta, é maravilhoso. Mas a minha preocupação é ainda maior. Que esse recurso aqui é maravilhoso. E talvez ele usou um frasco, não deu tempo, e nunca mais ele quer saber desse recurso. É isso. Esse é o grande problema. Quando ele volta, ainda tá bem, ele vai ser bem acolhido. E perdeu a oportunidade. É isso. Eu vou passar a bola para você, caso você queira fazer uma pergunta também para o Dr. Lucas. E já agradecendo, a gente já está caminhando para o finalzinho. Inclusive, gostaria já de antemão agradecer a sua presença aqui, doutor. A casa é sua, volte sempre. Obrigado, é uma honra. Tenho certeza que vai surgir muita dúvida aí no chat, seja através dos outros vídeos também que a gente vai soltando. Se você quiser, pode mandar sua pergunta, a gente vai lá encaminhar para o Dr. Lucas. O Dr. Lucas, na medida do possível, nessa correria, responde.
Agradecer também você, Igor, pela presença, por estar conosco, por acreditar também, ser parte dessa família CBD Meds. Passa a bola para vocês. Se quiser perguntar, fica à vontade. Eu quero fazer uma pergunta assim. Doutor Lucas, essa dificuldade, esse tema que a gente levantou da dose ideal, a interpretação do paciente por maior acompanhamento, qual que você acha que é o seu maior desafio durante esse tempo? Mesmo você ali que tem aquele tempo maior com o paciente, que faz uma medicina totalmente diferenciada, e não é fazendo propaganda não, mas é uma clínica totalmente diferenciada mesmo, entendeu? Localização, tudo. Feita com muito carinho. Excelência. Mas vamos lá. E qual é a sua maior dificuldade sobre o tema dose ideal? Vindo do paciente, né? Eu acho que é exatamente isso, assim, sabe? Alinhar expectativas, né? E mostrar para ele que no processo de achar essa dose ideal, nem sempre, se uma conduta não foi acertada, significa que as próximas não serão, né? Porque tanto a questão, né, da medicina tradicional, das medicações tradicionais, que você usa essa dosagem, não deu certo, a gente vai tentar outra coisa, é muito diferente. Quanto também acho que essa questão cultural, né? O paciente, a própria velocidade com que a gente lida com informação, né? Às vezes você tá ali, você explica o paciente, ele sai com o coração tranquilo, do nada ele encontra uma informação lá no Instagram, que é uma informação muito ruim, e ele vai ficar inseguro de novo. Então é lidar com a insegurança, lidar com a ansiedade e com a falta de informação. E completando, e o que, no seu ponto de vista, o que nós, indústria farmacêutica, consegue fazer para te auxiliar e te ajudar quanto a esse desafio nesse tema dose ideal? Eu acho, e aqui eu tenho uma experiência muito bacana, que esse follow-up que vocês fazem do paciente, né, a ponto de sinalizar, seu frasco vai acabar, você tem que se programar, olha, você fez os ajustes que o Dr. Lucas pediu, você deu esse feedback para ele, né? Isso ajuda a gente demais. Como eu disse, meus pacientes têm o meu telefone, mas é óbvio que nem sempre eu vou ter o insight, como é que tá o fulano? Quando a gente tem, a gente manda, mas nem sempre. E essa que é a ideia, né? O cuidado, né? Ele parte do médico, mas ele é abarcado pela indústria. E eu acho isso fundamental. Eu vejo isso como um grande facilitador do meu trabalho e um grande gerador de resultado para o paciente. Legal. O objetivo é o mesmo. Exato. O paciente no centro, sempre. Sempre, né? Obrigado mais uma vez. É um prazer, muito obrigado pelo carinho. Doutor, né? deixa, isso que eu ia falar, já deixa o arroba da clínica, porque né, já a propaganda tá boa, a gente precisa saber qual que é o arroba, como é que te acha no Instagram também. Fica à vontade para poder fazer suas considerações, deixar seu endereço. Perfeito, obrigado. Bem, de novo, né, estou muito feliz de estar aqui. É sempre um tema que eu gosto muito de falar. Eu acho que é um tema que a gente precisa de divulgar informação de qualidade, e isso aqui é um palco maravilhoso, né? Agradecer em especial você e toda a nossa parceria, trajetória, né? A gente já está junto tem um tempo e eu sou muito grato aí por sempre unir a gente com bons recursos, com boas informações, né? Isso é muito bom. Bem, eu estou lá na Lavivace, né? O nosso arroba lá é @clínica Lavivace. Nós estamos na região da Pampulha, na Coronel Dias Bicalho 833, né? Vai lá tomar um café com a gente, que lá tem café bom, né? E o meu Instagram pessoal é @Dr. Lucas G de Oliveira, né? Me segue lá, segue a Lavivace, né? E seja muito bem-vindo. Se você está sofrendo, se você quer tentar esse recurso, estou lá pronto para te ajudar, assim como tantos outros colegas, né? Que legal. Igor, obrigado pela presença. Obrigado a você. Obrigado. Como sempre, casa é nossa. Tamo junto. Gente, esse foi mais um CBD Cast. Eu quero agradecer aqui a audiência, agradecer pela presença conosco e mais esse bate-papo. Convido você para poder curtir, comentar, compartilhar, se inscrever na plataforma que você estiver vendo a gente, que você nos acompanhe. Obrigado e até a próxima. Show de bola.